Meu nome é Samara Satico e essa é a aula de número 25, que faz parte essa é a aula de número 25 da oficina de pintura, que faz parte das oficinas culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Bom, a aula de hoje a gente vai dar continuidade naquela pintura, né, que eu mostrei na aula anterior, onde a gente vai estudar, a gente estudou sobre como aplicar os tons de azul, né, num exemplo que é o de animal que a gente está seguindo. E hoje a gente vai fazer a parte ao redor dos olhos e trabalhar a textura. Isso mesmo, se você gosta de animal, pretende aí pintar, retratar animais com pelagem, essa é uma ótima aula para a gente estar aí estudando e exercitando como fazer textura de pelo, tá certo? Então prestem bem atenção no vídeo a seguir da pintura, né, onde eu explico tudo o porquê do processo, do passo a passo, para se conseguir ter uma textura legal de pelo. E fiquem aí com o exercício. É muito importante a gente exercitar todas as atividades e todas as técnicas que a gente está vendo aí nas aulas. Eu estou pintando um quadro, mas você não tem a necessidade de pintar um quadro exatamente como o meu. Vocês podem aí utilizar o material PVC, plástico PVC, que é um material adaptado que a gente está usando para fazer os exercícios, e fazer, praticar aí a textura, né? Fazendo a base, o fio a fio, o efeito esfumado para dar profundidade nos pelos, enfim. Então é isso. É uma ótima aula a todos e segue a aula o vídeo da aula de hoje, tá certo? Bom, montei a minha bancada aqui. Depois que eu comecei a trabalhar com tatuagem, eu passei a adquirir alguns hábitos, alguns macetes que eu adaptei aqui na pintura, que é usar os materiais descartáveis para não ter que ficar limpando bancada, sabe? Eu forro a mesa com plástico, às vezes eu não uso nem a paleta, como vocês podem ver aqui, ó, eu coloco só a tinta, a quantidade que eu vou usar, e aí eu tento utilizar ela toda até o final do meu trabalho, e aí eu só junto tudo e jogo fora. É uma maneira muito prática de deixar tudo limpo e organizado, né? Ao invés do pano, eu uso papel toalha também, que eu gosto de descartar. Por muito tempo também eu utilizei paninho de limpeza, pano trapo, pano velho para limpar o pincel. Mas com o tempo o tecido ficava duro, não é uma coisa que dá para lavar sempre. Então eu prefiro o papel que é mais descartável, né? Acho que eu já mostrei isso para vocês. Tô aqui em andamento. Na aula de hoje vou mostrar sobre essa parte da pelagem. Como é um quadro, olha só, o olho é do tamanho da minha mão, é um quadro em close, né? Então ele tá muito mais ampliado do que ele é na realidade. Então, assim, uma dica importante, sempre trabalhar com ele de pé, né, na vertical, não na mesa, porque na mesa você não vai conseguir ter uma visão assim e de longe, né? Você vai ter uma visão meio retorcida, tá vendo que a imagem ela fica, quando ela tá na mesa, você tem essa visão e não essa. Aí se você usa ele na vertical, você consegue até mesmo levantar e ir para trás, que é uma dica muito válida
e muito importante na hora da pintura, porque de longe, com uma distância, você consegue enxergar melhor, de uma forma mais ampliada, e consegue ter uma noção melhor de como está ficando o trabalho, a questão de cor, do valor tonal, enfim. Então, o ideal, principalmente em pinturas grandes, você sempre trabalhar com distância. Tá vendo? E não posso deixar de falar sobre a referência. Referência, estou aqui. Normalmente eu uso ela olhando para o celular, só que como eu estou usando o celular para gravar, eu coloquei aqui na tela do meu computador e dei zoom para conseguir também ver todos os detalhes, né? Então vamos lá. Toda vez que você vai iniciar uma pintura de textura, né? Seja uma textura de pelagem, como essa que a gente está fazendo, textura de pedra, textura de pele, enfim, todo tipo de textura, eu gosto e eu sugiro que sempre façam uma base, né? Uma base de fundo para depois vir com os detalhes por cima. Por quê? Porque se eu fosse pintar pelo por pelo diretamente em cima da minha tela em branco, eu ia demorar muito e também o resultado não ia ser legal, porque não ia preencher todo o espaço da tela, né? Eu ia acabar tendo espaços sem pintar. E fazendo uma base, eu consigo ter aí um resultado melhor, mais rápido e mais próximo da realidade, né? O tigre é um tigre branco e preto com os olhos azuis. Um tigre branco com a pelagem branca e preta com os olhos azuis. Nessa região onde a pelagem é branca, eu fiz essa base cinza. Eu gosto de trabalhar sempre com a base intermediária, com os meios termos. Você pega a cor mediana das cores que você vai trabalhar naquela região e pinta toda a área. Nesse caso aqui, ó, eu ainda tenho que finalizar, colocar os pelos brancos por cima, para dar esse efeito de pelagem. Mas não me impede que no preenchimento eu já faça esse movimento com o pincel e já deixe ele meio que no jeito para conseguir acompanhar o sentido da pelagem, né? Mas também posso preencher, vou preencher aqui a parte de baixo, de forma que eu não preciso me preocupar com a posição do pelo. Por exemplo, aqui, ó, a pelagem ela é na diagonal, mas eu posso preencher a base de forma normal, porque é só um preenchimento, tá vendo? Preencho toda a minha tela, faço uma base. No caso aqui, ó, a pelagem é clara. Então, fiz um cinza, que é a cor intermediária, e vou preencher toda a minha região aqui, ó. Sem me preocupar com o efeito do pelo, ó. O importante é deixar esfumaçado nas variações, na mudança de tonalidade, ó. Para eu conseguir trabalhar com o efeito do pelo, a textura, por cima desse esfumado aqui, ó, tá vendo? Olha só. Daí, o que eu vou fazer? Vou começar a trabalhar com o pelo em cima, com a textura. Vou vir aqui na parte de cima primeiro. E olhem só. Pego com o pincel sujo mesmo, porque não é extremamente branco, né? Eu tenho nuances aí de cinza claro. Pego um branco puro aqui, o pincel tá sujo mesmo, que ele não vai ficar branco puro. E aí eu venho e faço
como eu disse, como é uma ampliação do close, né? Eu não preciso trabalhar necessariamente apenas com o pincel filete fino, né? Deixa eu pegar aqui o pincel filete. Se fosse um trabalho menor, talvez para ficar proporcional à grossura da pilagem, mas posso vir aqui com um pincel chato mesmo e vir com as pinceladas que vão representar os pelos da pelagem aqui do meu tigre, ó. E aí eu vou depositando a tinta em cima, sem apertar muito o pincel. Olha só, já vai dando a cara de pelagem, a textura, na verdade, né? Já vai dando uma textura para esse local que estava só preenchido. Também posso fazer com a cor ao contrário, né? Fazer os detalhes mais escuros. Só vir com uma cor mais escura. Com o mesmo pincel mesmo, eu venho fazendo os detalhes entre os pelos. Por isso que eu gosto de trabalhar com a base intermediária, que aí eu venho trabalhando tanto para cima quanto para baixo no valor tonal, né? Olha só. E aí, eu vou fazendo isso pela minha região toda, tá certo? Vou mostrar aqui também que eu consigo usar o pincel filete para fazer esses fios mais fininhos. Claro que aí vocês têm que ter o senso de conseguir deixar na proporção. Se eu tenho um close, uma imagem extremamente ampliada, o fio, né, da textura da pelagem vai ter que ser muito mais grossa. Se eu tenho uma pintura menor, um fio tem que ser mais fino. Então, por exemplo, se eu fosse pintar essa imagem, ó, o olho tá quase o tamanho da minha mão. Se eu fosse pintar uma imagem onde o olho seria menor assim, eu teria que trabalhar apenas com um pincel filete, né, para eu ter um aspecto mais fino. Mas nada me impede de vir aqui, ó, e fazer detalhes menores, né? Olha só. Essa região, eu estou fazendo a parte branca, né? Por cima da parte preta, ó, tá vendo? Então, tem que tomar cuidado, ó. Vocês notaram que aqui, ó, eu passei esse. E aí, quando eu fui passar esse aqui, ó, o início da pincelada ficou preta. Por quê? Porque pegou a base preta ali atrás. Então, se você passar muito em cima do preto, vem com o pincel no papel, limpa. E aí, volta com o branco. Sempre carregando o pincel com tinta. Olha só.
ok? Agora, essa região onde é o preto em cima do branco, é praticamente a mesma coisa. Vou mostrar aqui pra vocês. Faço a minha base, ó, aqui a base é preta. Em cima de uma base branca. Aí, o que eu tenho que fazer, ó? Vou mostrar aqui pra vocês. Fiz mais ou menos o formato que tem que ficar a parte preta, né? Daí, eu vou vir com a base do branco, da parte branca, que é o cinza claro, e vou preencher, ó. Aí, na hora que eu chegar aqui próximo da parte preta, eu já posso vir fazendo os detalhes maiores, né? Preenchendo todo o espaço aqui, ó, com o esfumado. Como é uma base, não precisa necessariamente fazer na posição dos pelos, né? Como eu disse. Faz aí o preenchimento. E aí, vem com o pincel com preto. E é o mesmo esquema. Pega o preto e faz por cima da base. Como o preto, ele não mostra muito o fio a fio, né? Porque é tudo preto. Você não precisa necessariamente fazer esse meio aqui. Só mais a sobreposição, certo? Posso vir com filete também. E fazer as pelagens mais finas. Entenderam? Olha só. Então, o segredo é esse. Para fazer texturas, é necessário fazer uma base primeiro, preencher toda a tela, de preferência com um tom com valor tonal intermediário da região, e aí fazer essa textura em cima dessa base, já usando a cor de base como parte do preenchimento para textura, certo? Vou finalizar aqui e mostro para vocês essa primeira etapa dessa pintura finalizada, com todas as partes do pelo. Outra coisa importante é, nas regiões onde o pelo é mais curto, é só fazer movimentos mais curtos, tá certo? Então, é isso. Já mostro para vocês o resultado. Não esquecendo também que aqui na textura, a gente pode aplicar para agregar mais técnica, a técnica do esfumado. Porque assim, o pelo são vários fios sobrepostos, né? Então, existem fios, principalmente se é uma foto com um close, existem fios que estão atrás e fios que estão na frente. Então, pra gente dar esse efeito, a gente pode vir com o pincel seco, né? Naquela técnica do esfumado, né? Tenho aqui os fios que eu fiz
Aí eu posso vir aqui, ó, e dar uma leve esfumada, ó. Sempre limpando o pincel e passando ele em cima pra meio que escovar e esfumaçar. Olha só. Ó, como eu vou dar uma aprofundada aqui, ó. Nesse caso, o interessante é vocês passarem na mesma direção que estão os pelos, ó. Sempre passando e limpando. E aí eu consigo dar essa profundidade de fio a fio, né? Aqui eu tenho um fio mais profundo, né? Porque eu acabei de fazer o efeito do esfumado. E aí eu posso vir com o filete e fazer os fios mais próximos com mais delineado, né? Com mais ênfase, que são os fios de cima. Lembrando que também posso utilizar o apoio de mão, usando um cabo de vassoura, né? Como eu ensinei nas aulas anteriores, tá certo?